Bem-vindos ao podcast Donas. Eu sou a Verônica Ota, sou empreendedora. No momento eu empreendo com a Amiga do Pastel, que fica aqui em Randa, e também faço parte aqui do Donas com as Meninas. Se apresenta, Mari. Olá, eu sou a Mari Kawabata, fundadora do ateliê de costura Mari Kawabata, também aqui em Randa. E host aqui do podcast Donas, né? E hoje a gente tem uma convidada especial, né, que fala sobre família, mas antes de apresentar, eu gostaria de deixar os nossos agradecimentos ao investidor no Japão pela força e pelo patrocínio que está contribuindo para que a gente dê continuidade nesse projeto Donas, que está sendo incrível. Então, seja bem-vinda, Heloísa Nakazato. Heloísa com H e com Z. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Se apresente. Muito obrigada. Quero dizer assim, uma boa tarde a todos. Estamos aqui finalizando um ano e a gente se sente assim uma alegria muito grande. Eu estou muito honrada de participar desse podcast, considerando assim que uma das missões que eu tenho de vida é falar sobre família. Então é algo assim que me traz muita satisfação e eu sinto que cada vez mais eu posso contribuir para as famílias, né, de modo geral, não só as famílias aqui do Japão, mas as famílias latino-americanas, ou seja, ao redor do mundo onde tem brasileiros, com certeza. Começando já, né, fazer perguntas, porque eu sei que esse assunto vai render, porque é um assunto muito assim, que mexe muito com a gente, né, que é família. Família é a base de tudo, né? Durante todo esse tempo, essa sua trajetória que você está com essa missão de ajudar famílias, qual foi o seu maior desafio? O meu maior desafio foi de fazer uma transição de carreira, porque por mais de 40 anos trabalhei só na área educacional, onde desenvolvi trabalhos no Brasil, como professora, coordenadora pedagógica, diretora escolar, e ao longo de todo esse processo, só realmente trabalhando na área educacional. Quando eu vim para o Japão, em 1999, cheguei aqui, não foi diferente. Comecei também a trabalhar na área educacional, também desenvolvendo trabalho como diretora, fui diretora e proprietária de uma escola brasileira. Então, por quase 17 anos, e quando eu, há 5 anos atrás, tomei uma decisão de que eu precisaria fazer algo diferente na minha vida. E então participei de uma mentoria sobre desenvolvimento humano, aonde foi uma virada de chave, onde eu pude entender que eu poderia contribuir muito mais trabalhando numa área mais abrangente, não só ficar limitada numa área educacional. Foi quando eu fui para os Estados Unidos e eu fiz a minha formação de coach. Uau. Fiz em 2 etapas, fui no mês de janeiro, né, em Orlando, na Flórida. Depois voltei em fevereiro para encerrar essa etapa, fechar a formação. E depois retornei em maio para fazer o outro curso e fiquei viajando, considerando assim, que eu vi que ali abria as portas para que eu pudesse realmente trabalhar numa área mais voltada mesmo para a parte humana das pessoas. E no final do ano, em novembro, retornei nos Estados Unidos e fui fazer o Master Coach. Então hoje estou desenvolvendo um trabalho voltado mesmo nesta área. Então hoje eu sou Master Coach, eu sou analista de perfil comportamental, eu sou coach de performance familiar e também sou palestrante. Então eu fiz muitos cursos, tá? Durante esses 5 anos fiz bastantes cursos para que eu pudesse trabalhar a minha alta performance e eu poder realmente contribuir para a vida dos brasileiros, para poder ajudar as pessoas, as famílias de um modo geral. Então a partir agora de 2022, em janeiro eu entrei numa academia de coach de performance familiar, onde nós temos um ano só estudando, aprofundando sobre família. Então, eu estou me especializando realmente nessa área. E outra coisa assim que eu gostaria de falar, por eu fazer parte dessa academia,
Então, hoje eu sou coautora de um livro que chama Alta Performance Familiar, em que ele vai ser publicado no mês de janeiro no Brasil. Eu fui convidada para fazer um capítulo deste livro. Já estou assim, já fiz os meus primeiros esboços, já enviei, então ele tá em fase agora de revisão, tá? Por conta assim, de contar uma experiência minha, da minha vida, da minha casa, da minha família, como um depoimento para mostrar que tudo a gente é capaz de resolver. Quando a gente tem aquela vontade de mudança. Então isso eu acho muito importante. O que faz? Como atua um coach? Bom, o coach, ele tá assim, ele tem um processo. Como ele é um treinador, então quando eu fiz a minha formação de coach, ele é um coach integral sistêmico. Por quê? Porque trabalha com 11 pilares nas diferentes áreas. Então essa formação que eu tenho, eu posso fazer sessões de coaching individuais, eu posso fazer sessões de coaching em grupo, posso formar um time, também posso fazer palestras, posso fazer mentorias. Por quê? Porque dentro deste processo você vai aprofundando nessa área aonde há mais necessidade, que é a área familiar. Porque a gente sabe que a família, ela está em todo lugar do mundo. Sim. Seja ela o tipo de famílias diferentes, mas ela existe e ela está dentro de um contexto de uma sociedade e que hoje a gente tem assim um nível de consciência de que nós precisamos ajudar as famílias. Sim. Ajudar as famílias a solucionar seus problemas que são tão importantes, porque a gente percebe que dentro da família existem 4 fundamentos que são fundamentais. Então, quando a gente estudou profundamente sobre esses fundamentos, entendemos que a família ela tem dentro dos seus fundamentos o pertencimento. Então, o que é o pertencimento? É o sistema da família. Então nós vivemos à base de sistemas. E a família não é diferente. Ela tem um sistema que ela precisa trazer dentro do seu contexto uma hierarquia na família. Então é formada pelo pai, pela mãe. Isso é um tipo de família que eu estou falando no sistema biológico, tá? Sim. Porque existem outros tipos de famílias que nós respeitamos, não é? E dentro dessa hierarquia, a necessidade que cada membro da família saiba exatamente qual o seu papel. Que legal. O seu posicionamento dentro da família. Então, qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe e qual é o papel dos filhos. Por quê? Porque se existir essa hierarquia, significa que cada um está dentro de um sistema tendo um equilíbrio e uma harmonia para que as coisas realmente possam ser tratadas no dia a dia de uma maneira cordial, de uma maneira respeitosa, e que isso está dentro deste contexto que faz com que a família supera todas as dificuldades que ela possa ter ao longo da sua caminhada, da sua jornada. Você acha que pelo fato das pessoas não terem esse apoio, né, de performance, de coaching, isso contribui muito para o número assim alto de separações, divórcios? Com certeza, porque assim, na verdade, tudo é nível de consciência. Então, o que mais nós desenvolvemos? A gente participa de imersões que faz com que nós analisamos profundamente cada situação que uma família pode enfrentar no seu dia a dia. Então, quando eu volto nos fundamentos, é porque geralmente a família ela perde essa essência. Essência, eu já estou num grau na minha família de eu não ver solução, né? Tipo assim, já não tá nada se encaixando, ninguém se dando.
Você acha que, tipo assim, ela fazer, né, ter um coach, assim, vai solucionar? Porque o coach, ele vai direcionar o trabalho. Porque assim, você está assim, a sua situação atual é essa. O que é o trabalho do coach? Ele vai levar você para um outro patamar. E ele vai, por exemplo, analisar qual o seu desejo, o que você quer da sua família. Aonde você se encontra no momento, o que pode proporcionar lá na frente uma caminhada, porque a gente, na verdade, nós temos muitas ferramentas. São ferramentas que são poderosas. Elas foram testadas cientificamente, então elas trazem resultados. Essa palavra coach é uma palavra bonita, mas assim, ela surgiu faz pouco tempo, né? Assim, já existia, mas não... mais conhecida foi mas nos não últimos com anos, essa né? palavra coach, né? Existe ainda um certo bloqueio para as famílias ter acesso a esse tipo de suporte? Sim, porque assim, na verdade, depende assim da maneira como as pessoas entendem que é um coach, né? É que muitas vezes houve alguns equívocos, tá? Alguns profissionais que trabalham no coach, ele tem que deixar bem claro que ele não é um fisioterapeuta, ele não é um psicólogo, tá? Ele não é um psiquiatra, e que muitas vezes as pessoas confundem. O nome já diz coach, que ele é um treinador, né? Que é a palavra em inglês, né? Que ele é um treinador, mas que ele foi preparado para trabalhar com determinadas situações, né? Não só na família, mas no ser humano. Porque o coach que eu fiz, ele, como eu falei para vocês, ele é integral sistêmico. Tem um coach que eu acompanho, que eu gosto muito, que é o Tony Robbins. Então, ele é um coach de desenvolvimento. Você vê que ele é uma pessoa que ele aprofundou, né? Assim, quando eu li o livro dele, Inestimável, que ele fala sobre que a primeira pessoa tem que gostar de si própria. Então, o primeiro passo para resolver qualquer situação, você tem que primeiro se amar. Já teve momento na minha vida que eu tentava buscar felicidade nas outras pessoas que estavam ao meu redor. Mas era uma felicidade momentânea. Eu estava feliz enquanto eu estava na companhia das pessoas. Quando elas iam para suas casas, eu ia para o meu quarto chorar, porque eu morava sozinha, né? Eu trabalhava, morava sozinha. Eu acho que foi um momento assim, que eu tive contato com a solidão, né? E quando eu comecei a estudar, né, eu comecei a ouvir bastante o Augusto Cury. Eu comecei a ser fã dos livros dele. Comecei a ler, tipo assim, quando eu não tinha dinheiro para comprar um novo, para sentir aquela sensação abrindo o livro novo, eu ia no Sebo. Em São Paulo tem bastante livraria de livros usados, né, que vai lá. E eu comecei a ler, teve uma parte que falou assim: a felicidade mora dentro de você. Com certeza. Não está Fora. Aí foi que eu comecei a enxergar, olhar pra mim e ver que eu tinha um valor. A felicidade estava comigo, não estava nas pessoas. As pessoas era resultado da felicidade que estava em mim. Por isso que elas estavam ali do meu lado. E foi a partir daí que eu comecei a ver a grama do vizinho diferente da minha. A minha passou a ser mais verde. Então, a partir desse dia, como o meu autoestima era 8, passou a ser 80. Assim, tem pessoas que ainda têm esse bloqueio com coach. Por exemplo, eu já tive contato com pessoas do coach que usavam para o mal. Sim. Então, eu acho que ainda tem um certo bloqueio nas pessoas pedirem ajuda para esse profissional. E quando a gente fez a live com você, eu falei, nossa, a gente precisa ter mais contato, porque as pessoas precisam ver, a gente precisa anunciar para as pessoas esse lado bom que tem o coach. O lado que vai trazer solução. Porque eu vejo assim, o que as pessoas mais precisam é resolver suas dores. Sim. E as dores, elas são só resolvidas quando as pessoas encaram a dor de frente, porque é o primeiro passo.
traz a sua dor para frente e vai buscar uma forma de resolver. E muitas vezes as pessoas, por arrogância, às vezes por prepotência, se acha autossuficiente. É o medo, porque tudo gera o medo. O medo de ser julgado, o medo de ser condenado, criticado por tomar uma atitude. Só que hoje, o que nós temos que entender? Todos nós somos vulneráveis. A nossa família, o tempo todo, ela está sendo vulnerável. Por quê? O mundo, vocês estão percebendo que de 2019 para cá, a gente não tem mais aquele pensamento que a gente tinha em 2019. As coisas mudam. As coisas agora, ela tem esse lado de que tudo que você planejar, você agora sabe que pode ser, que pode acontecer, coisas que você pode planejar a longo prazo. E que hoje essa situação mudou. Não é? Antigamente a gente ficava 6 meses planejando uma viagem para voltar para o Brasil, a gente comprava passagem, não era assim? E hoje, com essa nova situação, pós-pandemia, então hoje a gente percebe que a vulnerabilidade, ela está presente em todos nós. Muitas vezes uma mãe, um pai, eles não querem demonstrar para os filhos essa vulnerabilidade. É um erro. É um erro. Porque eles têm que mostrar que a vulnerabilidade é uma forma de você poder trazer para a sua vida algo diferente. Que do jeito que você está, você pode trazer um novo olhar para tudo que você tem. A mesma coisa na família. Tem várias situações que os pais vivenciam com os filhos, não é verdade? Então, uma criança que apresentar um distúrbio, né, uma dificuldade de aprendizagem na escola, muitas vezes é o momento que você ali tem que olhar para o seu filho de uma forma, não como se fosse um problema, mas que fosse uma coisa que você vai buscar ali uma ajuda através de um especialista ou mesmo através também de um autoconhecimento. O autoconhecimento. Eu tenho experiência de pessoas que com os filhos, né, por exemplo, tem um filho autista, severo, mas é uma criança que ele tem toda a possibilidade de estar dentro de um processo normal, ser trabalhado com ele, mas a família, o primeiro passo é aceitar. Às vezes não aceita. Então o primeiro passo é a aceitação para evitar a rejeição parental. Que muitas vezes acontece que os pais, por vergonha, querem esconder os filhos. Esquecendo que os filhos, gente, é seu filho. É a coisa mais preciosa que você tem. Por que você agora vai querer esconder o que você tem de melhor? Não é? Então é o momento de trabalhar o nível de consciência. Eu só fiquei curiosa, esconder como? De que forma, assim? Filho para uma festa. Não leva um filho para um supermercado. Porque eu não gosto de colocar foto dos meus filhos na internet. Não é nesse sentido de mostrar, não, de postar, não. É de viver na sociedade. Na sociedade. Entende? De que a criança, ela não pode ser privada, porque ela tem um comportamento X, que ela pode ter um problema ali de num momento de estresse, né? Porque geralmente a criança ela apresenta um estresse ali naquele momento. Eu vejo que também não é só nesse sentido que as pessoas não levam. Tipo, se eu tenho um filho especial e eu sei que se eu vou num lugar e ele... Claro, ele pode tomar crise ali, eu sinto que, tipo, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão olhar com aquilo lá, nossa, olha o que a criança tá fazendo. E muitas vezes é uma crise da criança, sabe? Sim. Mas as outras pessoas que tá ali, elas não conseguem ver com esses olhos. Já achar, a criança é manhosa, a criança, sabe, é mal educada, e a mãe não faz nada, tipo, sabe? Eu acho que muito da nossa sociedade mesmo. Mas é assim que eu falo, né? Quando você sabe que tem esse tipo de consciência de que seu filho, ele é normal que ele tenha essas crises de estresse, porque mexe na rotina dele.
Porque a criança ela tem uma rotina. Quando sai um pouco fora daquela rotina, ela vai se manifestar e pode apresentar, às vezes, aquele momento de estresse. Que é a arma dela. Que é a maneira que ela tem de demonstrar, de se manifestar alguma insegurança naquele determinado momento. Mas existem formas que você vai pegar teu filho, sabe? Respira, porque eu falo assim, muitas vezes, a mãe entra no estresse no filho. Sim. É aí que a problemática maior é essa. Eu vi um vídeo de uma mãe passeando no shopping com um filho autista e ele tem a crise, ele deita no chão e a mãe deita do mesmo jeito que ele deitou, a mãe também deita. E eles começam a conversar assim, ó, olhando no outro, mas deitado. E todo mundo parou no shopping assim pra ver. Nossa, eu me emocionei. Você não vê que, por exemplo, ela, em nenhum momento, ela se preocupou com as pessoas. Ela se preocupou com o estado do filho. É aquele momento que você vai poder ali, você enquanto mãe, porque a criança, ela confia em você. Tem falando nesse assunto assim, já teve casos de ter mães que não aceitam? Tem muitos casos. Por isso que eu falo para você de não trazer a criança para viver em sociedade. Eu conheci uma pessoa que o filho dela foi diagnosticado com autismo, mas ela não queria levar o filho para a escola que é preparada para crianças com autismo. Ela queria que ele fizesse parte da escola normal. E demorou muito para ela entender que estava sendo ruim para o filho. Porque o que acontece? A turma vai lá na frente e ele fica atrás. Não é bem assim. É que, na verdade, assim, existe duas linhas, né? Existe a linha de inclusão. O que é incluir? É você deixar seu filho numa escola regular, normal, para que ele convive ali. Aí cabe àquela escola trabalhar a especificidade daquela criança. Eu estou falando isso de experiência própria, tá? Eu, enquanto diretora, a minha escola eu tinha 6 casos de crianças autistas, do severo ao mais leve, e a gente sempre possibilitou um trabalho diferenciado para essas crianças, mas ele dentro da sala de aula. Isso é inclusão social. Por quê? Porque no Brasil, o trabalho de educação especial, ele é muito mais avançado. É isso que eu ia te falar. Como é esse serviço no Japão? No Japão, eles tendem a colocar a criança realmente numa sala especial. Mas assim, eu não quero fazer nenhuma crítica, tá? Porque na verdade, o que eu quero dizer que muitas vezes eles colocam as crianças tudo num lugar só e as crianças, elas não evoluem. Só brinca. Elas não evoluem no sentido assim, porque às vezes o seu filho, ele até parou com aquele movimento repetitivo e por ele estar em contato com outra criança, tendo aqueles mesmos ainda naquele processo, ele acaba voltando a fazer. Quando ele está numa escola regular, sendo incluído naquele processo, ele não vai estar em contato com outras crianças assim neste nível, percebe? Então, por isso que a escola, né, por exemplo, no Brasil, o sistema do Brasil, na área da educação especial, ele percebeu que realmente a inclusão da criança faz uma grande diferença na evolução dela. Falando sobre esse assunto, tem uma irmã que ela tem síndrome de Down. É minha irmã mais nova, né? Minha irmã caçula. E ela não frequentou a escola por causa disso. Ela vive com minha mãe como se fosse uma criança. É uma mocinha, ela toma banho, ela se cuida, ela se perfuma, ela se maquia, ela gosta de vestidinho, ela gosta de sair, ela gosta de passear, gosta até de dançar forró. Porque você vê, né, uma criança que tem síndrome de Down, e ela pode desenvolver, se ela tiver numa escola especializada, ela tem condições de fazer muita coisa. Digo assim, é que cada ser humano, ele tem seus direitos. E esses direitos, eles não podem ser negados para eles, né? Todos têm que ter possibilidade, porque os direitos são iguais para todo mundo. E às vezes, por conta da vergonha, por conta da autossuficiência, por conta da arrogância, tira-lhe o direito.
da pessoa viver na sociedade. Às vezes é até um pouco de ignorância, né? Tipo assim, hoje em dia eu acho que tá mais isso de a gente de ter acesso a muita informação, de a gente ter aonde. Mas antigamente isso era mais difícil, ou às vezes muito financeiramente você também não tinha, né? Era um pouco mais de ignorância também, né? Outra coisa também, assim, em situações de casos especiais, a família, ela tem que saber que 50% é da responsabilidade dela também, sabe? É 50% de uma instituição e 50% da família, porque quando a família está imbuída em que o filho realmente vai progredir, que ele vai evoluir no processo, a família, ela entra de cabeça. Sim. Eu tive caso de mães que foram para o Brasil, passou o filho por todos, fez toda aquela triagem com os filhos, ela passou pelos diagnósticos necessários, com psiquiatra, com psicólogos, fisioterapeutas e tudo mais, e elas já vieram com resultado e saber como a escola vai lidar, como a escola vai trabalhar. É importante. Entendeu? Isso, né? E realmente tem resultados muito bons. Sim. Porque realmente a criança, ela se sente ali que ela está dentro daquele processo, ela não está fora do processo. Porque eu acho que isso mexe muito com a autoestima. Sim. Quando você se sente interagido, é a mesma coisa a gente enquanto grupos. Quando nós estamos interagindo dentro de um grupo, a gente se sente pertencente àquele grupo. Sim. Não é verdade? Agora, quando ele está excluso daquele grupo, é complicado, porque acaba mexendo com a autoestima. Né? Assim é na escola, né? Da criança até o adolescente, lá tá lá fazendo ensino médio. Se ele se sente excluído de um grupo, mexe com a autoestima. Mexe. Né? Como foi o processo para você estudar nos Estados Unidos? Foi assim, em 2018, então eu e a minha filha, a gente participou de uma mentoria de desenvolvimento humano. E nesse processo, foi a partir do mês de maio, né, de 2018, e foi com a Master Coach, que tem aqui no Japão, né, ela mora em Okazaki, e ela falou assim, olha gente, vai ter um grande evento nos Estados Unidos, que chama World Venture, né, que é ligado a mais a viagem, mais a turismo, sabe? E ela falou assim, olha, era bom vocês participarem desse grupo, porque vai ter um evento enorme lá em Las Vegas, e a oportunidade de vocês começarem a entrar nesse processo de imersão, de conhecimento, de autoconhecimento. E aí, eu fiquei assim, naquela vontade, sabe? Sabe quando assim, aquela sensação, meu Deus, acendeu. E virou aquela chave. E eu falei, nossa, eu quero ir. E aí, menina, a primeira coisa que eu precisava é ter um visto americano. Como é que eu vou entrar dentro dos Estados Unidos sem visto? Não é verdade? Então, eu e mais 2 amigos que também queriam ir para os Estados Unidos para ir nesse grande evento. Aí nós fomos até Ossa, né? Fizemos toda aquela tramitação, a minha neta preencheu tudo para mim, o formulário em inglês, né? Porque é bem complicado, muitas perguntas, tudo. E agendou a nossa entrevista, e aí nós fomos para Osaka, né? E fomos lá na embaixada americana, e aí vamos apresentar, porque assim, você nunca tem certeza se você vai ter o visto ou não. Tem todas aquelas exigências de documentação, de saldo bancário, toda aquela coisa para você poder entrar nos Estados Unidos. E foi assim, quando eu cheguei, né, para falar que era um evento que eu gostaria muito de ir, mas eu levei que eu era Codim, né, que eu tinha uma empresa, porque isso conta muito, Codim, que eu trabalhava na área educacional, assim, além da documentação, peguei meu celular, mostrei as fotos para ela da escola, das crianças, tudo. E aí ela olhou tudo, ela falou assim, daqui uma semana você vai receber seu passaporte com visto. Então foi assim, abriu as portas, né? E aí fui em outubro para esse grande evento, com a cara e a coragem, sem saber inglês, eu não sei. Olha, eu vou te dizer, o que eu posso dizer para vocês? Eu não sei, parece que eu estava tão energizada. E, gente, enfrentar uma viagem de 20 horas, né?
ir para os Estados Unidos, chegar lá, passar pela imigração, as perguntas, falei, as perguntas que a pessoa vem fazer, o que eu vim fazer nos Estados Unidos, não sei, menino, parece que foi uma mágica. Entrei, quando entrei por Los Angeles, né? No aeroporto de Los Angeles, aí passei pela imigração, ele me perguntou o que eu fui fazer, que eu fui, business, né? Isso que eles perguntam mesmo, né? Pega o teu passaporte. E foi tão maravilhoso, porque ele me perguntou quantos dias eu ia ficar, eu falei quantos dias, ele falou aonde que ia ser o evento, eu falei que era em Orlando, que era em Las Vegas, né? Aí ele já carimbou meu passaporte, aí eu já fui assim, saí, já vi, olhei no painel para ver qual era o horário do voo que ia sair para Las Vegas e deu tudo certo. Menina, você encara o medo. E isso que é legal. Você vai com medo, mas você vai. Coach existe várias áreas e você resolveu por essa parte de família. Você sempre foi muito assim com a sua família? Sempre muito amorosa minha família, sempre. Sempre assim, fui dotada assim de que eu tive pais amorosos. As coisas do que a gente é com os pais é do que a gente foi, né? Do que os pais da gente foi com a gente. E muitas vezes isso soa pro lado negativo, ruim, que às vezes seus pais não foram lá, né? E como que a pessoa faz pra superar isso e fazer com seus filhos diferentes? Muitas vezes eu olho e penso assim, não, meu pai fazia isso comigo, era ruim, eu não vou aplicar com os meus filhos. Mas nem todo mundo consegue ver desse, né? Pensa, não, meu pai fez isso comigo, então eu também posso fazer com você. Verônica, a gente tem que entender assim, que muitas vezes algumas experiências que você passa, elas são necessárias para o seu amadurecimento. Entende? Quem é eu hoje, né? Entendeu? Eu sou assim. Sim, porque você passou por um processo. Você aprendeu. Sim, só que daí não fica naquele ciclo, meu pai fez comigo, eu faço com meu filho faz. Mas às vezes aquele repetição é uma coisa ruim, não necessariamente uma coisa boa, né? Quando tem muitas memórias negativas, essas memórias elas têm que ter um novo significado, tem que ressignificar essas memórias. Eu vejo assim, eu tive um pai muito duro. Meu pai, quando ele chamava, não podia responder de onde você estava. Se senhor, chegava a pessoa. Não podia demorar. Se demorasse, ó. Então, eu sou dura com meus filhos. Porque eu sou uma mulher do jeito que eu sou, porque eu tive um pai duro. Foi o que você vivenciou. Sabe? Então, eu sou dura com meu filho. Às vezes ele até desabafa com o filho da Suzy, né? Falando, nossa, eles falam até em negócio de trocar de mãe. Aí um fala, você não conhece a minha mãe é dura. Aí o outro fala, você não conhece a minha mãe também é dura. Eu acho que tem um certo ponto que ele não é ruim, igual nesse caso que a Mari falou. Eu não acho que necessariamente seja ruim. Meu filho, mas eu acho quando respeito. Eu acho que quando já é diferente, sabe? Quando eu sou grosso, quando eu não sou, como se diz, não presente ali como pai, sabe? Como eu enxergo a criança como um adulto e não em si como uma criança, sabe? Acho que nesse caso daí é um problema, e não necessariamente igual a Mari falou, né? Mas é que eu falo, vai muito assim, por exemplo, hoje, se você for analisar, nós estamos no século XXI, muitas mudanças, né? Hoje a gente tem uma tecnologia de ponta, e hoje os nossos filhos estão todos envolvidos, netos, tudo envolvidos com a tecnologia, e a gente tem que saber lidar com tudo isso. Então, o que eu fui lá no passado, não tem como eu trazer para a realidade de hoje, por causa das mudanças. Então, o que é importante ser trabalhado hoje? Quando eu entrei nesse processo de academia, de performance familiar, foi no sentido de que eu precisaria aprender uma nova comunicação. Então, hoje é a comunicação diferente que você tem que ser dada, entende? Por exemplo, se você quer um filho que te respeite, você tem que respeitar ele também. Porque o filho, ele tem as suas diferenças individuais. Você que falou que tem mais filhos, né? Cada um é um. Sim.
E então não tem como você, Verônica, tratar o teu filho que tem um tipo de comportamento igual o outro que tem outro tipo de comportamento. É aí que faz a diferença. Não tratar todos por iguais. Né? Não, é tratar os filhos entendendo, por exemplo, as necessidades básicas de cada um, que vem da necessidade física e também da necessidade emocional, porque cada um tem uma vivência diferente do outro. Então é um momento, por exemplo, você tem um filho adolescente, não tem como você tratar seu filho adolescente da mesma forma que você trata o seu menininho de 3 aninhos, não é? Por quê? Porque são realidades diferentes, vivências diferentes, experiências diferentes. Teve uma live que a gente fez, foi com a Cibele Pimentel, para falar sobre mesadas, né? E ela falou justamente isso aí. Não tem como eu dar a mesma mesada que dou para um filho de 15 anos, dar para um de 3. E eu tava indo nesse erro, acredita? O pequenininho ficando rico, juntando dinheiro. E o mais velho lá comprando o joguinho dele, saindo com os amiguinhos pra ir na boliche, no round one. E o mais novo ficando rico e o outro sem dinheiro. Eu falei, não, preciso mudar. Então, porque assim, é o nível de idade da criança, né? A necessidade dela naquele momento. Então, o que a gente tem que trabalhar são com essas necessidades. Saber ali, ouvir o filho, né? Então, uma das coisas assim, importantes que a gente trabalha é desenvolver empatia. Eu acho uma coisa muito complicada, como se ensinar a empatia. Eu vejo pelos meus 5 filhos, e eu vejo que uns, eles já são deles, sabe? Tipo assim, de ter empatia. Eu tenho a minha filha do meio, que ela é muito assim, de sentir mesmo, de colocar no lugar, de às vezes ela não tá bem, por ela se colocar no lugar de algum amiguinho, sabe? E já vejo, e já tenho a outra, que ela já não é muito assim. Às vezes eu fico preocupada, eu falo, como que eu ensino isso pra ela, sabe? Como que você ensina uma outra pessoa a ser empática? É muito difícil, né? Tudo é a prática. É o exercício. Tem que colocar em prática na casa, sabe? Primeiro entre a família. Porque muitas vezes, por exemplo, você que tem mais membros na família, aquele que tem um pouco de dificuldade de desenvolver a empatia, é você, enquanto mãe, ali trabalhar com ele. Olha, você está vendo seu irmão? Hoje ele não está bem, né? Hoje ele está assim, um pouco tristinho, ou está com uma dorzinha, alguma coisa. É mostrar para ele ali. Vamos ver, assim, vamos saber o que está acontecendo com ele. Você direcionar o filho que tem um pouco de dificuldade de ser empático. Então vocês percebem a importância que um pai e uma mãe tem dentro de uma casa para trabalhar esses fundamentos que são essenciais, trabalhar gratidão, trabalhar generosidade, não é? E saber que assim, cada atitude nossa, enquanto pai, enquanto mãe, reflete na criança. Porque nós somos os espelhos dos nossos filhos. E eles aprendem muito mais vendo do que no ensino que a gente fala, né? E tem hora que eu tenho até um certo medo disso, porque às vezes a gente acaba fazendo coisas que não quer, mas eles acabam aprendendo aquilo, né? Sim. Mais do que quando a gente tá ali falando, faz isso, que esse é o certo, né? E é muito incrível, assim, também, que igual eu tenho 5 filhos, e nesse período, da primeira até a última agora, eu mudei muito. E o jeito que eu trato a minha pequena, que claro que ainda tem muito que aprender, mas eu falo, caramba, por que eu não fiz assim com a primeira, com a segunda e com a terceira? Porque você começa a fazer uma reflexão. Porque o que faltou naquele período? Teu autoconhecimento. Você, naquele momento, você deu aquilo que era possível para os seus filhos diante de uma situação que você vivencia ali. Mas só pelo fato de você hoje ter essa reflexão de que poderia fazer diferente, significa que você está buscando o autoconhecimento para fazer melhor. E seus filhos, eles vão reconhecer isso, com certeza. Aí, não, reconhece sim, sabe? Reconhece porque eles estão falando, minha mãe tinha uma atitude antes,
Mas a minha mãe agora, ela está entrando num processo de conhecimento, ela está buscando uma forma diferente de Eles lidar. percebem. Percebe. Eles percebem porque eu sempre em casa eu pegava no pé do meu filho mais velho com a forma dele comer. Que ele come igual japonês, né? Não gosta de garfo, faca, né? E daí eu participei de um curso, né, de etiquetas. Sim. E quando eu voltei à noite, gente, eu tive que dar aula pro pessoal. Porque eu tava ali toda mostrada, foi eles que pediram, como foi? Que legal. E eu achei isso muito incrível. Eu falei, caramba, às vezes a gente fica esperando que as crianças mudem, que as pessoas mudem, sendo que a gente que tem que dar o primeiro passo. Sim, Se a gente tá nós. tendo a oportunidade de enxergar o erro, é porque a gente que tem que dar o passo ali. E foi muito interessante. Isso daí até meu marido falou, eu tô preparado já para o jantar de gala. Sim. Mas assim, voltando lá pro Las Vegas, que a gente até mudou o caminho, que eu tô curiosa para saber, como foi sua transição? Porque você era Codim, era uma empreendedora, tinha um empreendimento físico, né? Sim. Que era a Na escola. escola. E daí quando você voltou, você falou, eu me encontrei em uma outra coisa, vou fechar Sim. a escola e vou seguir isso daqui. Como foi esse processo? Demorou um pouco, porque na verdade eu tentava assim, como eu fui em 2018, né, eu fiz 2 viagens para os Estados Unidos em 2018. Duas. Fui em outubro, depois voltei em dezembro, que tinha lá em Orlando, que tinha lá um grande evento só de intercoaches. Agora você imagina o padrão desse evento. Maravilhoso, mega evento. Gente, eu acho que eu ia desmanchar a maquiagem, eu acho que eu ia chorar. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o presidente, que é da minha empresa, que é a federação que eu participo, de coaches, né, que é Paulo Vieira, que é o coach número 1 do Brasil. Sim. Tive a oportunidade de conhecê-lo e sua esposa, Tiara. Gente, foi assim, maravilhoso. Sabe? Quando você tem contato com pessoas que é só transformação. Então, a palestra dele foi maravilhosa. Né? Tive a oportunidade de conhecer também Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, que escreveu um livro sobre inteligência emocional, também estava uma humildade. Foi lá que eu fui saber que ia ter a formação de coach em Orlando. E aí pronto, né? Eu estava atendendo lá, ela falou assim, você não quer participar, né? E eu falei, aí fiquei assim, ela falou, não, vai assistir a palestra, depois você volta aqui. Sério, você O curso de formação de coach em Orlando, que era o primeiro internacional, que até então só no Brasil. Nossa, gente, para mim foi uma experiência incrível. Aí eu fui, participei da palestra, eu voltei, ela falou assim, Heloísa, e aí? Bem assim, como você tem muita intimidade comigo. Sei. Vai fechar então? Falei, vou fechar. Então me dá seu cartão aí, vamos embora. E aí, menina, fechei. Sabe o que ela falou pra mim? Heloísa, eu quero te convidar pra você ficar na minha casa. Eu, hã? Não, você não precisa ir pra hotel, não. Quando você vier fazer a formação, você é minha convidada. Eu disse, como assim? Gente, eu tô arrepiada. Como assim? Uma pessoa que nunca me viu. Aham. Mas ela foi assim, não, você é minha convidada. Já passou o telefone dela. Quando for em janeiro que você vier, aí eu já vou te dar um endereço, assim, quando você chegar, você já passa ali no aeroporto, você já dá o meu endereço para saber que você tem lugar para ficar. Menina, foi extraordinário. E eu fiquei toda, aí voltei depois em 2019, voltei em janeiro, voltei em fevereiro, voltei em maio, voltei em novembro, ficando na casa dela. Nossa. Gente. E ela me recebendo com o maior carinho. Claro que eu contribuí, lógico, né, com a estadia. Gente, vocês não têm ideia. Sabe aquelas pessoas assim, que te tratam com tanto carinho? Aí a outra, não, você vai pelo menos posar uma noite na minha casa. Aí já fui pra casa da outra. Não, você leva já sua mala, porque eu te levo lá no aeroporto pra você embarcar. E foi tudo assim, gente, uma energia Que legal. incrível. Então você percebe assim que você começa a ampliar os horizontes. O seu contar social muda. Aí você começa a conectar com pessoas assim, que tá naquela vibe, sabe? Naquela positividade. Eu não podia viajar porque começou a questão da pandemia. Aí eu fui fazer meus cursos online. Eu fiz um monte de cursos online. Aí aproveitei para fazer uma grade, que é grande essa grade, ela tem
vários cursos em que você recebe umas estatuetas. O Golden Belt é a maior, né, que você fecha toda uma grade dos cursos, né, da formação de coach. Então, todo esse processo, para mim, foi abrindo as possibilidades. Aí eu comecei em 2019 mesmo, eu já comecei a fazer sessões de coaching com as pessoas que eu conhecia, né? Porque até então ninguém me conhecia assim, eu fui fazendo devagarzinho. Se você trabalhar da sua identidade, Sim. você já tem assim aquela coisa de que vocês já saíram de dentro da caixa. Só pelo fato de vocês terem criado. Saímos do casulo, Vocês né? saíram do casulo e vocês estão agora abrindo para infinitas possibilidades. Sim. Foi o que me acordou. Que muitas vezes a gente vai vivendo muito na comodidade, fica muito na zona de conforto e a gente perde a referência exatamente quem a gente é. E é muito legal você falar assim, que você trabalhou anos numa profissão ali Sim. dentro da sua escola Então- e arriscar depois disso trocar de profissão, né? Então, É e aí muito essa legal. coisa. O mais interessante, por exemplo, para eu fazer todo esse processo, eu tive que contratar um coach para mim. Não é só eu que tenho que fazer o trabalho do coach, eu tenho que também receber. E a pessoa que fez o coach comigo, ela fez todo esse processo meu de transição de carreira. Que legal. Entende? Ela fez ano passado. Eu falei, não, eu quero realmente mudar, eu quero sair dessa situação de escola, e eu quero entrar nesse processo, eu quero realmente entrar de cabeça no trabalho, nessa área de desenvolvimento humano. E aí ela foi fazendo o trabalho comigo. Foram 10 sessões em que eu fui assim, sem medo, tranquilo. Cheguei em janeiro assim, com aquela decisão. Interessante isso daí, porque às vezes, por exemplo, eu trabalho com costura e eu dou aula para iniciante, né? Para iniciante assim, que não sabe nada. Só que daí, às vezes a gente se boicota, Sim. né? A gente acha que o que a gente sabe, a gente não sabe o suficiente para ensinar. É. Porque muitas das vezes a gente olha para quem já tá lá na frente, Sim. né? Aí fala assim, eu não sei o nível daquela pessoa, então eu não vou dar aula. Mas as pessoas olham pra gente, tem pessoas olhando pra gente que enxergam que a gente domina. Sim. Eu acho isso daí muito incrível, a gente colocar pra fora aquilo que a gente sabe, É conhecimento. multiplicar aquilo que você... Porque assim, qual é o mérito que você tem, tudo que você aprende e você não transmite para os outros? Que você não é capaz de colocar para as pessoas que aquilo que é bom para você, que as pessoas podem colocar em prática também. Uma aluna que falou assim, disse, Mário, quem é que não sabe aplicar um botão? Aí tudo bem, só que quando chegou no processo da aula, eu falei, olha, quando você for substituir um botão de uma camisa, primeiro você tem que ver a posição que está o furinho. Sim. Se está de lado, se está reto, se os pontinhos estão atravessados em cruz, se está um quadradinho para você fazer do mesmo jeito aquele que você vai substituir. Ela falou, tem isso? Achei que era só enganchar lá e pronto. Eu disse, vai ficar uma gambiarra, né? Por exemplo, perdeu o botão. Essa camisa aqui é uma camisa, né, que tem um valor sentimental. Meu esposo me deu quando a gente noivou. E graças a Deus ela me serve, porque quando meu marido me deu era grande. Né? Então, aí uma camisa dessa, se ela perder um botão, eu não vou jogar ela fora. Eu vou querer fazer Sim. com que arrume ela para ela Sim. voltar a me servir. Então, se uma camisa que você tem uma estimação por ela, tem um valor sentimental, perde o botão e você não encontra, porque não vai encontrar, porque aqui tem até o nome da marca cravado, né? Sim. Então você não vai encontrar um botão por aí igual. Você vai colocar qualquer botão? Não! O que eu ensino? Arranca tudo, amiga. Coloca Todos os tudo botões. igual. Isso. Tá perfeito! Jura que é assim? Então, aí eu descobri nesse processo dando aula que eu sei
né? Algo que uma pessoa, que eu achava que todo mundo sabia, mas ninguém sabe. Aplicar um botão. Sim, assim, quando você começou a falar assim, né? Aham. Deus amado. A minha mãe, ela sempre costurou. Ela punha eu e minha irmã mais velha para fazer os acabamentos. Para fazer a barra, sabe? Porque antigamente as máquinas, elas não tinham o zigue-zague Não tem. para fazer. Era só reta, né? Para fazer o chuleio, né? Fala chuleio. E aí a minha mãe punha a gente assim. E eu assim, sabe? Eu costuro de hobby, tá? Ah, você costura? Que Eu legal. costuro assim Vem como comigo hobby, lá no então. ateliê. Eu fazer um chá da costura. Você topa? Eu Aceita? topo. Ah. Legal. Então eu assim, eu costuro assim, não que. Mas assim, às vezes eu tenho vontade. Eu tenho vontade, depois eu vou te mostrar. Eu fiz um vestido de casamento da minha neta. Eu queria costurar. Eu queria fazer o vestido e eu fiz. Que legal. Entendeu? Mas o que é isso? São desafios. Quando você põe na mente que você é capaz. E ela falou assim, vó, então eu posso escolher a cor do vestido? Eu falei, pode. Então nós duas saímos, fomos lá para Nagoya para comprar o tecido naquele prédio lá enorme, Ai, lá que Deus, tem que 4, delícia, 5 aquele andares prédio. lá. 4. 4 andares. E ela escolheu o pano que ela queria que eu fizesse o vestido. E eu fiz. E eu queria um vestido drapeado. E eu falei assim, é um desafio? É um desafio. Então, é isso que a gente tem que entender na vida. Que os desafios vêm e você tem que encarar os desafios, mesmo que você tá com medo, por primeiro. Eu fiz meu vestidinho em miniatura, entendeu? Por quê? Porque foi a saída que eu encontrei. Aí fui lá no tutorial do YouTube, fui olhar mais ou menos como é que faz os vestidos drapeados, fui ter uma noção para me fazer o corte do molde, como é que eu queria fazer. Então tudo isso são experiências que a gente vai fazendo e você percebe que você é capaz. É aí isso que é importante. Porque o que é o bom? É a jornada, é a escala que você vai fazendo na sua vida. Então muita gente acha que sucesso é estar lá no topo. Não é estar no topo. É o caminhar que você está fazendo todos os dias. Eu tô curiosa, porque você me trouxe não, você tem ali do seu lado uns livros. Eu trouxe uns livros assim, tá? Esse livro aqui, Educar, Amar e Dar Limites, que é do Paulo Vieira, né, que é o presidente da Febracis, tá? E que ele fez com a Sara Braga. A Sara Braga é minha mentora, tá? Ela é minha mentora, assim, é uma pessoa que até essa semana passada a gente teve 1 hora de conversa, assim, porque ela me ajuda bastante nesse meu trabalho. Esse outro livro, Decifre e Fortaleça Seu Filho, que fala sobre os perfis comportamentais dos filhos, tá? Que é um livro também que foi publicado pelo Paulo Vieira, a Sara Braga, juntamente com a Vivi Távora, porque ela é uma grande escritora brasileira, tá? Ela é uma pessoa que vende milhões de livros por conta da criatividade, ela é muito criativa e ela também é uma das mentoras, né? E esse livro aqui, que eu acho importantíssimo para trabalhar casais. Porque ele traz o quê? Uma visão de que se você não conhecer a linguagem de amor do seu cônjuge, muitas vezes você não consegue estabelecer com ele uma relação de amor, aonde você pode, através de por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de elogios, então você é uma pessoa que gosta de palavras de afirmação. Eu gosto. Então, se o seu cônjuge sempre está falando para ti, né, por exemplo, fala para você, você está linda, olha essa roupa, né, está tão bem em você, ou essa comida que você fez está muito saborosa. Então, ele está enchendo o seu tanque de amor, não é? Assim, outra linguagem é o toque físico. Tem pessoas que gostam de toque físico, gostam de ser abraçadas, gostam de ser beijadas, ou se sai na rua quer ficar de mãos dadas. Então, é a manifestação que a pessoa tem. E se ela sente que a pessoa responde aquilo que ela quer, do jeito que ela gosta, vai estar também enchendo o tanque de amor dela, não é? E assim são muitas coisas, né? Por exemplo, presentes. Tem mulheres que adoram ganhar presentes.
Então, a linguagem de amor delas é presente, elas querem assim, Eu amo presente. que não depende assim, não precisa ser data específica, para que a pessoa saiu ali do trabalho, passa numa loja, compra uma lembrancinha, qualquer coisa. Aí você recebe em casa, qual que vem o sentimento que vem? Poxa, ele saiu do trabalho, a pessoa que ele mais pensou foi em mim. E ele me trouxe, né? Então, enche seu tanque de amor, não é? E a outra linguagem do amor, assim, que eu acho assim, importante, que a família tem que estar assim. E quando eu falo disso, gente, não é só a linguagem do amor do casal, não. É dos filhos também. Os filhos também têm, por exemplo, é o tempo de qualidade, né? Qual o tempo que você tem para sair do seu esposo, para vocês tirarem um tempo, para ficar só vocês dois, para que vocês possam ficar um olhando no outro, não é? E em que ali, naquele momento, vocês podem estabelecer uma conexão mais verdadeira, aonde você sente que a tua linguagem de amor está sendo correspondida ali naquele momento, você volta para casa feliz. Então, a gente tem que realmente estabelecer tempo de qualidade com os filhos, tempo de qualidade com o cônjuge, é extremamente necessário, porque é um momento que você tem que priorizar. E por conta dessa correria, a gente vai deixando e vai acumulando emoções negativas. Que muitas vezes seu filho fala, acho que a minha mãe não me ama, porque ela nunca tem tempo para me ouvir, a minha mãe nunca olha nos meus olhos, né? Porque existe aquela experiência do V0, que a visão zero significa é você olhar para a pessoa. Sim, não é virar de costa, querer se comunicar sem a pessoa. Não, sim, tem que ser assim, ó. É porque aí gera ali uma conexão verdadeira. De que a pessoa está falando, eu sou importante, eu me sinto importante. O filho fala assim, eu sou importante para o meu pai, importante para minha mãe, porque toda vez que eu preciso conversar com eles, eles param, tira aquele tempo para me olhar, para me atender. Né? Então, é aquela atenção específica mesmo, que é extremamente... Sempre você daria, no meu caso, que eu tenho 5, e daí a vida é aquela loucura, assim, nesse caso de dividir as atenções. Porque eles são 5 de idades diferentes, Sim. São indivíduos diferentes, né? Cada um ali com a sua personalidade. Que você faça uma rotina. Rotina significa o quê? Que você planeja ali um tempo. Porque assim, se você não tem condições de dar atenção para os seus 5 filhos num dia, então você cria, faz um tipo de um planinho de ação. Ah, mas colocar isso no papel, mas tudo que a gente coloca no papel, ele vai poder se tornar realidade. Então você fala, olha, segunda-feira, você olha, por exemplo, assim, qual é a disponibilidade de tempo que seus filhos têm? Lá do mais velho, qual é o dia que ele tem disponibilidade, que você pode criar um dia. Gente, 10 minutos faz uma diferença extraordinária. Então você criar ali, então na segunda-feira eu vou dar atenção pro fulano, na terça, na quarta, na sexta-feira. Porque em casa a gente consegue se reunir todo mundo, sabe? Sim. Tipo, esse tempo de todo mundo, sim. Pra ter um tempo com cada um, meio que... É difícil. Eu tenho que me esforçar pra isso. Então, assim, eu consigo com 3, daí meio que 2 acaba ficando um pouquinho, sabe? Tipo, porque eu sou muita criança, Eu não né? sei você, mas você prioriza sempre o mais novo? Não. A Sarah comigo, de certa forma, ela tá o tempo inteiro comigo. Mas daí eu me preocupo mais com a Miki, que é mais velha, que ela já tem as coisas dela, e daí quase não tem tempo com a gente. Daí, tipo assim, eu tento levar ela pra estação, porque daí esses 15 minutos eu vou conversando com ela, é dela, você entendeu? Tipo, eu pego um e vou comer com aquele, só com aquele. Pra mim ter aquele tempo com aquele, sabe? E a Sarah, por ela ser pequenininha e ela tá sempre comigo, de certa forma, eu não tenho aquele tempo, é só dela. Porque às vezes a tendência, como você está colocando, às vezes a tendência é a gente focar mais nos pequenos, porque tem uma necessidade maior. É engano nosso. Porque a mesma necessidade que seu filho pequenininho tem, o adolescente também tem. Sim. Entende? E eu vejo que faz diferença. diferença. E muitas vezes a gente comete. A gente comete erro. Comete esse erro. Lá em Às casa. vezes a tendência é a gente focar mais nos pequenos, porque tem uma necessidade maior. É engano nosso.
nós. Uhum. Porque a mesma necessidade que seu filho pequenininho tem, o adolescente também tem. Sim. Entende? E eu vejo que Muitas faz vezes a gente- diferença. E muitas vezes a gente comete. A gente comete erro, Comete porque esse erro. lá em casa eu tenho dificuldade no planejamento de passeios, né? Porque eu tenho um de 12 e um de 3. Então, se é um passeio voltado para favorecer o de 3, o mais velho não quer ir. Por exemplo, eu vou no Parque do Thomas. O mais velho não quer ir. Se a gente vai num lugar que é favorável para o mais velho, o mais novo é meio que bloqueado para não entrar nas diversões Sim, que ele brinquedos pode. que tem ali, né? Então eu tenho essa dificuldade em casa. É uma das coisas que eu aconselho para quem quiser ter mais de um filho. Gente, faça igual a Ave, tem escadinha. Essa diferença de distante. idade, ela realmente ela traz esse desequilíbrio, né? Sim. Que às vezes você acaba sendo tendenciosa, né? Vai para um lado para poder atender aquela necessidade e esquece do outro. né? É, Equilíbrio. Não só proporcionar para o pequeno, mas também pensar, né, no adolescente, que ele também tem as necessidades dele, que precisam ser compensadas, né, com a Sim. qualidade de tempo. Tá? Que meu neto, que agora ele vai fazer 16 anos, ele faz parte de um clube, né, de futebol, e nesse clube, então, ele tem que fazer os treinamentos dele. Então, eu com a minha filha e meu genro, a gente reveza para que todas as vezes a gente esteja presente. Então, a gente até já combinou, por exemplo, eu quando eu vou levar, geralmente eu levo mais 3, além dele, né, levo mais 3 dos meninos que moram em Toyota, eu levo ali, porque para a gente poder estar ali vendo como é que ele está jogando, porque para o adolescente isso tem uma importância muito grande, que eu me lembro quando a minha filha adolescente, a segunda filha, quando ela tinha 12 anos, ela entrou num time de futebol da escola dela. E aí eu lembro que eu vivia assim, né, trabalhando, cansavelmente, trabalhando demais. E ela falou assim, quando é que você vai lá me ver jogar? Ela me cobrou. E eu não tinha essa consciência, entende? Então quando ela falou assim, quando é que você vai lá me ver? O que eu entendi? Que eu estava totalmente alienada das atividades da vida dela. E ela estava ali me chamando a atenção. Então, hoje, os pais têm que estar atentos a isso. O tempo de qualidade, você também celebrar com os teus filhos as pequenas vitórias que eles têm. Uma conclusão de um curso, não é? Faz parte de um time, de uma atividade que ele fizer, que ele mudou de nível, não é? Tem que celebrar. Celebrar significa que você está dizendo para o teu filho que ele é vitorioso, sabe? Que ele é capaz. Então você está trabalhando a autoestima dele, a qualidade também, não é? Eu acho que tudo é um equilíbrio. Né? Você também tem que fazer teu filho a ter aquela consciência, porque o que é trabalhar a autorresponsabilidade? É quando você também põe um limite no seu filho do que é certo, o que é errado, daquilo que ele tem que fazer. Né? Nessa consultoria que você proporciona, estou te chamando de você porque... Fica à vontade. Desculpa. Imagina. Nessa consultoria que você presta para a família, tem um momento só entre você e as crianças? Porque é individual? Eu faço individual. Quando você propõe a fazer, quando às vezes as pessoas me procuram, eu digo, por que não faz o casal? Porque não adianta nada também a mulher passar por um processo, trabalho com ela, e se ela vai viver uma realidade que o marido não tá, sabe? Porque outra coisa que vai acontecer, ela vai aprender a se posicionar. Porque o coach, ele vai levar você a aprender a se posicionar, a saber dizer um não no momento certo. Então tem ferramentas que vai explorar esse lado seu de aprender a se posicionar. Agora você imagina, por exemplo, a pessoa começa ali a entrar num processo
E ela vai começar a aprender a se posicionar e o marido, ele não é receptivo a isso. Para ele ali, talvez ele acha que ela está afrontando, ela não está afrontando. É que ela está aprendendo a saber dizer um não no momento certo. Ela está aprendendo a lidar com os sentimentos dela, trabalhando a autoestima, porque o que mais você vê é a pessoa, o que mais assim é o emocional. A maioria dos meus coaches é o lado emocional, sabe? Tá abalado o lado emocional. Por quê? Porque tem muitas dores. Porque o relacionamento não tá bom. Conjugal lá, porque eu tenho uma ferramenta que chama MAS, que é uma roda. E aí você vai falar, vai pedir para a pessoa falar, vai fazer algumas perguntas, porque o coach faz muitas perguntas. Ele quase não fala com o coach, ele mais é perguntas. E aí ele vai, depois você vai ter que dar uma nota de 0 a 10. Qual nota que você dá para o seu, por exemplo, seu espiritual? Aí ela vai, acho que eu estou dando 5. Aí conjugal, qual nota você vai dar? Filhos, aí você vai falando toda a roda, até chegar lá no emocional. Aí quando você pega, vira para ela e mostra aqui teu mapa. Essa roda gira, com aquelas notas lá que viram uma teia de aranha assim, né? Um negócio assim, né? Que legal! Essa roda não vai girar. Por que não vai girar? Porque essa roda está desequilibrada. O que é chegar na plenitude? Plenitude significa que você entra num processo de alta performance. É você buscar uma nova versão de você mesmo, né? E para isso você tem que trabalhar todos os seus pilares. Não adianta você pensar, não, agora eu penso só no dinheiro, a minha questão é gestão financeira, eu quero ganhar dinheiro. Mas se você não trabalhar os outros pilares, você vai desencadear um processo. Você vê quantas pessoas, né? Elas falam assim, nossa, eu a vida inteira eu só pensei em prosperar, conseguir recursos, ter dinheiro, só que, infelizmente, o meu lado familiar deixou muito a desejar. Então hoje eu não tenho mais o vínculo com a minha família, eu não tenho amor dos meus filhos. O meu casamento foi destruído porque como eu fiquei focado em ganhar dinheiro, e eu esqueci de dar atenção para minha esposa, não dei tempo de qualidade para ela, né? Não tratei como eu deveria tratar a minha... Porque depois, para resgatar isso, não vou dizer que não resgata, mas a primeira coisa, a pessoa precisa entender que o erro foi dela. É a autorresponsabilidade. É saber que os seus erros lhe trouxeram estes resultados. Né? Então, eu até me lembro quando eu li o livro do Paulo Vieira, o primeiro livrinho dele, que é um livro pequeno assim, que é chamado O Poder da Autorresponsabilidade. Quando eu li o livro assim, sabe quando você leva uma chapuletada assim? E fala assim, meu Deus, então os meus resultados foi tudo que eu fiz. Então, a partir do momento que você começa a perceber que o autoconhecimento te leva a mudar a tua maneira de ver o mundo, você passa a dar um olhar diferente e, acima de tudo, você quer ver algo que é extraordinário, é você trabalhar a inteligência emocional. Primeiro, conhecer você, quem eu sou, qual o meu propósito, porque quando eu me conheço, eu vejo os meus erros, é o meu espelho. E a partir do momento que eu vejo assim, que eu consigo perceber o quanto que eu fui arrogante, eu fui muito arrogante, eu fui muito prepotente, sabe? Então, eu vivenciei tudo isso e a minha cara caiu. Quando eu li esse livro, foi a mesma coisa de ter falado assim, isso. Foi aí que eu me acordei, eu disse, nossa, que Heloísa que eu sou. Entende? Foi daí que eu comecei a entender. Isso é trabalhar a inteligência emocional. Primeiro, saber lidar com os meus sentimentos. A importância. O livro, ele traz essa percepção. E agora, o que mais importa é que você tem que colocar em prática. Tudo que você lê, pelo menos as 2 ferramentas, você tem que tirar daquele livro
para você colocar em prática. Porque a prática é que leva você a adquirir sabedoria. Porque tem muita gente que lê, mas não sai do lugar. Mantém com aquele padrão ainda de arrogância, nariz empinado. A pessoa entra no prédio, não cumprimenta nem as pessoas, nem o porteiro do prédio. Então. Porque isso é um ato de arrogância. É um ato de se sentir superior. Não é? Lá em casa é assim, acordou, tem que dar bom dia. Aí eu falo, bom dia. Bom dia, crianças. Aí o pequeno vem e me dá um abraço de bom dia. Aí o grande demora para responder, bom dia, filho. Ele não responde, eu fico na frente dele, bom dia, filho. Aí, bom dia. É persistência. Tem Porque que ser perseverante. enquanto ele não dizer bom dia, eu não paro. Eu fico repetindo, porque foi a criação que eu tive. É o bom dia, boa tarde. E a minha criação foi muito mais além. Tinha que dar bênção aos mais velhos. Sim, eu também fui criada Bença, assim. benção. Deus te abençoe. Vai com Deus. Mas você sabe que, por exemplo, lá na minha casa, meu neto lá de 15 para 16 anos, ele toma a benção antes de ir para a escola. O pai dele, antes de sair, vai lá, abraça ele, fala, né, deseja um bom dia antes de sair, né, despede. Aí ele faz com a mãe dele, faz com o quê? Porque é um hábito que nós criamos. Mas isso foi de sempre, porque eu também fui criada assim com as minhas filhas, né? A minha mãe era assim, depois a gente vai ver esses princípios e valores é que não pode se perder. E faz refeição com a TV ligada. A gente desliga a TV na hora da refeição, é hora da refeição. O pequeno a gente tá tendo dificuldade, porque ele só quer pausar. Não, pausar não, tem que desligar. Desliga. Porque eu acho que o momento da refeição, voltando a falar na Cibele Pimentel, que ela falou sobre isso, que ela, né, tem ali aquele conceito de família, da reunião, da família, da refeição. Com os meus pais, ninguém podia nem dar um pio. Era a hora da refeição, era silêncio. Você não podia falar que a comida estava ruim, que não queria naquele horário. O horário de comer, todo mundo senta. Às vezes meu filho fala, não tô com fome. Eu disse, mas faça companhia. Aí ele olha pra comida, come, sabe? Então isso daí eu faço questão de dar continuidade naquilo que eu aprendi, porque eu acho que é um momento tão importante. São coisas que a gente tem que manter na família, não é? Aquele momento, né? Por exemplo, quando minha neta foi casada, fomos lá para Guifo, tudo. O que nós fizemos? Vou contar essa experiência maravilhosa. Gente. Então, ela ia casar no sábado, nós já fomos na sexta-feira para passar a noite, porque no outro dia a gente ia ser maquiada, fazer cabelo, né? Todo aquele processo, porque o casamento ia começar às 3 horas da tarde. E aí, o que nós fizemos? Fomos fazer um jantar. A minha filha, a mãe, né, da noiva, ela falou assim, não, vamos fazer um jantar, né? Fui lá ajudá-la. Aí convidou os pais, a família do noivo, veio toda a família, né? A gente estava num chalé, e aí nós nos reunimos todos. Aí antes do jantar, né? Tudo pronto, aí a matriarca aqui, a mais velha da família, hora da oração. Então nós reunimos, fizemos ali, não importa a religião, o que importa é o sentimento, é o momento da bênção. Em casa é assim também, né? É o momento, já foi almoçar em casa. É o momento ali de celebrar. É um acontecimento único, não é? Então foi aquele momento, nós nos demos as mãos, eu falei algumas palavras, dei oportunidade para minha filha falar também, meu genro, abrimos para se alguém quisesse falar mais, as pessoas têm um pouco de vergonha, assim, de falar. E foi abençoado aquele momento. Sim. Tá? Aí no final do casamento, depois que nós estávamos nos despedindo, né, no domingo de manhã, né, a gente foi embora, aí vieram os pais do noivo, veio uma tia que veio lá do Brasil para assistir a cerimônia, ela disse, nossa, Heloísa, que coisa maravilhosa, eu nunca me senti tão bem recebida. Olha, vocês nos disponibilizou o jantar, a gente ficou assim tão feliz. Mas eu acho que isso que é importante. É quando a gente passa isso. Família é isso. É convívio, é amor, é gratidão, é generosidade, não é?
é estar ali naquele momento, ali, fala, sempre a gente foi assim. Agradecer pelo né? alimento que a gente está Sim. tendo ali, quantas pessoas não têm, né? Sim, com certeza, é o agradecimento, é a oportunidade de congregar, né? Porque Isso. não é sempre que dá para se unir. Aham. Então, se teve esse evento, então a gente não pode perder essa oportunidade, não é? De fazer as coisas de uma maneira em que as pessoas se sintam bem. Você acha que a chegada da tecnologia tem distanciado muito e tem quebrado esses momentos da família? Sim, porque as pessoas acabam ficando no piloto automático. Porque há uma grande diferença. Quando você tem consciência de que você usa a rede social por um tempo determinado, porque você tem coisas que são prioridades, é diferente. Mas precisa ter esse nível de consciência. Porque o que atrapalha hoje é o vício. São os vícios. Então, a partir do momento que a pessoa está viciada de ficar numa rede social, ou ficar jogando, fazendo alguma coisa, ela deixa de priorizar momentos importantes. Quantos pais ficam no game jogando e os filhos ficam, vai lá, vai brincar, vai pegar um brinquedo. Então, aquilo ali, naquele momento, o que a criança sente ali naquele momento? Prioridade. Eu sou importante. Prioridade é o jogo. A importância do meu pai é para jogar, não é? Muitas pessoas deixam de dar o alimento para o filho, não cria aquela rotina na casa, porque está ali que a prioridade é estar na rede social, não é? Família, independente de que tipo de família que tiver, o importante é que ali, naquela casa, tem que ter os momentos cruciais para desenvolver todos os sentimentos, né? A generosidade, a gratidão, a empatia, né? A conexão verdadeira. Você trabalha também ajudando casais que têm relacionamentos conturbados por conta dos ciúmes? Isso aí é uma coisa que precisa trabalhar muito, porque você sabe que ciúme é um distúrbio, né? É um distúrbio, assim, muito forte que a pessoa tem por conta de que ela tem a dificuldade, porque assim, ela quer trazer a pessoa sob o controle. Isso não é amor, né? Se a gente for analisar, não é um amor verdadeiro. Sim. Porque o amor verdadeiro, ele é livre. Você deixa a pessoa livre porque você confia nela. Você respeita a pessoa que ela é. A pessoa que tem um distúrbio, que tem um ciúme exagerado, ele tem um descontrole muito grande emocional. Tem uma ferramenta que chama de 19 maneiras de aprimorar e resgatar relacionamentos. São 19 itens que eu faço a pessoa voltar para o nível de consciência. Que legal. Como ela está agindo com aquela pessoa que ela está relacionando. Não só o conjugal, mas ou com o filho, ou com a mãe, ou com o pai, entende? Porque tem pessoas que têm muitas dores, não perdoam os pais por conta do que elas passaram. Então, se você não perdoar, você nunca vai chegar na plenitude. Uau! Não chega, por quê? Que forte, hein? Porque o perdão é que libera. E é muito mais com você do que com a outra pessoa, né? Exatamente. É tipo, eu me senti bem porque eu perdoei, sabe? Porque quando não é questão isso, se a pessoa se arrependeu ou não. Exatamente, porque o perdão é o quê? É quando você propõe a se libertar de um sentimento que não vai lhe trazer nenhum sentimento de gratidão ou de amor, de nada. Né? Porque as pessoas ficam ali remoendo, né? Sim, Até sim. me lembro que uma vez eu fui falar com a senhora, ela falou assim, não vou perdoar minha mãe nunca. Porque a minha mãe me tratou assim, assim, assim. Eu disse, Pensa mãe, gente. Nossa, eu conheci Ela uma pessoa fez. assim também. Ela fez aquilo que ela podia fazer. Você tem que entender que naquele tempo que a sua mãe foi assim, foi o conhecimento que ela teve. E outra Às vezes, coisa, talvez como ela foi criada. como ela foi né? criada, a repetição de padrão Sim. que ela recebeu Sim. das gerações dela e que ela conseguiu fazer. Por exemplo, você teve um pai rígido. Eu também tive meu pai rígido. Ele era amoroso, mas ele era muito rígido. Mas eu agora vou me prender nisso
Não é? Aham. Então eu tenho que amar. Eu estava até vendo ontem no Netflix, tem um documentário de uma. Ele chama Play. Ai, como que é o nome dela agora? Ela conta a vida dela, que era uma negra nos Estados Unidos, e que ela vive uma vida, sabe? Ela escreveu um livro. O livro dela é Viola Davis, o nome dela, lembrei. E ela conta ali no livro como é que foi a vida dela. Você imagina uma pessoa, uma casa, vivendo de uma forma miserável, né? Um pai violento, aonde a vida deles ali, eles não tinham nem o que comer direito. E quando ela e os irmãos iam para a escola, eles eram totalmente discriminados na escola que eles estudavam, eles eram xingados, eles sofriam bullying o tempo todo. Ela saía correndo antes de ter quase que assim, terminado a aula, ela saía correndo porque já vinham os meninos para persegui-la. E ela conta que ela, até os 14 anos ela fazia xixi na cama. Nossa. E que muitas vezes ali na escola, né, ela falou muito bem dos professores, da diretora da escola, que quando elas faziam, eles não tinham muita higiene por conta da vida miserável que levavam, e muitas vezes a diretora levava roupas para elas, né? Ela conta esse episódio. E eu me lembro, quando eu estava ouvindo esse documentário, eu lembrei de uma experiência também que eu tive. Quando eu era professora primária, lá no Brasil, eu lembro que eu tinha 3 alunas que vieram da fazenda. Elas eram 2 gêmeas, as mais velhas, e tinha a menor. Então estavam tudo no primeiro ano. E elas também vinham, coitadinhas, sujas, mal cheirosas. E eu lembro que eu fui fazendo um trabalho com elas, sabe? Então eu levava a roupa limpa para elas. Nesse tempo eu estava recém-casada. E aí levava a roupa para elas, pegava, não tem aquela água de colônia, leite de rosa que usa no Brasil. Né? Naquele tempo não tinha esse desodorante assim, né? Isso é muitos anos atrás, tá, gente? Mas ainda hoje existe. Então, ainda tem. Aí eu levava, ensinava elas a fazer higiene, né? Porque elas já tinham 12 anos. E aquilo veio tudo na minha mente. Você já exercia. Eu já exercia ali, sabe? Só que você E aí eu me lembro que quando eu saí dessa escola, elas estudaram. Uma se formou, ela tinha muita facilidade com matemática. E ela estudou a matemática, a outra fez direito e a outra fez pedagogia. Uau. Então isso para mim assim são coisas que eu lembro do passado assim, que veio tudo à tona, sabe? Assim, quando você passou por aquela experiência com aquelas meninas e de alguma forma eu sei que eu fiz diferença na vida delas. Sim. Porque ali naquele momento com elas eu apliquei a generosidade com elas. Mexi com a autoestima delas. Né, assim, ajudando. Até eu até me lembro que a mãe delas chegava e falava assim, nossa, as minhas filhas têm uma paixão pela senhora. Porque elas começaram a querer ficar diferente, queriam sair assim, porque eles não tinham o hábito da higiene, assim, né? Sim. E aí começaram a querer ficar um pouco metida, sabe, diretora? Porque aí depois eu já era diretora, né? Fui diretora dessa escola. Então são coisas que a gente vivencia. Você sabe que tem um grupo que chama Zamenhof, que é o nome da escola. Eu estou dentro desse grupo, a maioria desse grupo foi meus ex-alunos. Ah, que legal! Meus ex-alunos, que a gente tem contato até hoje. Durante toda essa sua trajetória de empreendedora, né? Qual foi a sua maior conquista? A minha maior conquista foi a minha alta performance, que eu posso dizer. Sua transformação. A minha transformação. Da minha nova versão que eu sou hoje, sabe? Porque eu nunca fui assim. Eu fui, com o tempo, eu fui me olhando, eu fui vendo, sabe? Os meus defeitos,
a minha dificuldade, às vezes, de relacionamento. Mas eu sempre fui assim. Eu não tive problemas com meus funcionários, sempre assim, né? Sempre eles falam assim, sempre eu recebo lá do Brasil, às vezes alguma postagem que eu punha da escola, aí eles escreviam, melhor diretora que a gente já teve, tem muitos funcionários que estão no Brasil, elas falavam assim. Mas é que eu falo assim, porque sempre me preocupei de tratar como ser humano, sabe? Me pondo também no lugar delas enquanto mães, das responsabilidades que elas tinham, né? O ser como de modo geral. Então hoje eu vejo assim, que isso faz uma grande diferença, sabe? Então se hoje, a idade que eu tenho hoje, eu tenho uma visão diferente hoje, de todas as experiências que eu passei, então o que eu posso fazer? Eu posso contribuir muito mais, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem. Você pai, você mãe, que tem aí sua família. Nós vamos começar o ano de 2023 com muita vontade de melhorar, com muita vontade de fazer uma família diferente, mudar a comunicação, sabendo que teus filhos precisam do seu amor, precisam do seu carinho. E não esqueça, todos os dias, abrace seu filho. Demonstre para ele que através do toque físico, ele é amado, ele é respeitado. E outra coisa importante, diga palavras de afirmação para o seu filho. Diga que você ama, faça elogios sinceros para o teu filho. E outra coisa, profetize na vida deles. Profetiza dizendo para os seus filhos que eles vão ser os futuros homens, mulheres de amanhã, pessoas honestas, pessoas responsáveis e que vai fazer uma grande diferença, pode ter certeza. E desejo a todos vocês, o ano de 2023 vai ser o ano da vitória das famílias. Heloísa, a gente está encerrando. Muito obrigada pelo seu tempo, né? A gente sabe da sua agenda. Você vir de longe gravar o podcast com a gente, pra gente é um prazer, é uma alegria e é um presente sua presença. Sim. Né? E a gente encerra por aqui. Onde as pessoas te encontram? Então, eu moro em Toyota, né? Toyota é uma cidade bastante conhecida aqui, né? Na região de Haiti. Eu posso dizer, né, que eu posso oferecer os meus serviços, fazendo sessões de coach, né? Eu faço presenciais e online. A ferramenta, né, que eu aplico, assim, existe uma plataforma que eu utilizo, né, para estar oferecendo tanto online como presencial. Tá? Pretendo agora em janeiro fazer 2 mentorias. Uma mentoria para casais. E eu pensei em fazer na modalidade online. Se vocês quiserem, depois vou estar passando o convite para vocês. E presencial. Mas também quero fazer uma mentoria para jovens. Adolescentes jovens, né? Nessa faixa etária, para ajudá-los ali, para que eles possam ter um direcionamento. No Instagram, Heloísa na Casado, tá? E eu faço lives também pelo canal Japão aqui. Quarta-feiras, uma quarta-feira sim, uma quarta-feira não. Com o propósito também, eu tenho lá um projeto que é Família e suas conexões. Isso, com o propósito realmente de trazer ali o autoconhecimento também. Tá? Família é a nossa base, né? É a base de tudo, então, né? quanto melhor ela tiver. Então, pessoal, segue lá a Heloísa. A ver, vocês podem encontrar onde ver. A da amiga do pastel, da Verônica Otto. E a Mari Kawabata, tô lá no ateliê Mari Kawabata, mas é a Mari Kawabata. É a de ateliê. E muito obrigada a todos vocês. Desejamos um ótimo ano cheio de bênçãos na vida de vocês e de todos nós. Certeza. Muito obrigada a todos vocês. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada. Beijo, fique com Deus. Tchau.